E agora vamos conversar com o outro lado. Nós falamos com a senadora Elisiane Gama, ele relatora da CPMI, né, alinhada ao governo federal. Vamos conversar agora com o senador da oposição, o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. Senador, boa tarde, bem-vindo ao CNN 360. Vou repetir aqui para o senhor a pergunta que eu fiz à senadora Elisiane. Essa revelação do coronel Naime, de que recebe um alerta às 10 horas da manhã da Agência Brasileira de Inteligência, ela demonstra ao senhor que houve omissão das autoridades no 8 de janeiro para deter os invasores que depredaram os prédios públicos? Ela apenas confirma. Muito boa tarde a você, aos nossos telespectadores. Desde o dia 9 de janeiro, então, como presidente da Comissão Mista de Controle da Atividade de Inteligência, eu dei prioridade a isso que você está focalizando. Essa invasão, essa barbárie do dia 8 de janeiro, ela não foi prevista por ninguém. Por isso eu fiz uma solicitação no dia 9 de janeiro à ABIN, à época já vinculada ao GSI. E recebemos um relatório no dia 20 de janeiro. 48 agências, quando eu digo agência, por exemplo, Polícia Federal, com 27 departamentos, conta só uma vez, que integram o Sistema Brasileiro de Inteligência, várias delas vinculadas ao Ministério da Justiça, às Forças Armadas, além da Polícia Militar e da Polícia Civil do Distrito Federal. 48 agências receberam, entre o dia 2 e o dia 8, a mais importante notícia foi dada no dia 6 de janeiro, às 19h40. Para toda essa gente, vai haver invasão do Congresso Nacional e de outros prédios públicos da esplanada dos ministérios. E, além de estarmos ouvindo aí o coronel Naime, ele diz que tomou conhecimento só em janeiro, aliás, só no dia 8 de janeiro de manhã. Exato. Mas ele não era o gestor desse assunto. Os gestores estavam em vários outros órgãos, inclusive o Ministério da Justiça. E os efetivos foram reduzidos, não só da polícia, mas onde é que estava o efetivo para proteger o Palácio do Planalto? As tropas federais para protegerem os prédios públicos federais. Senador, só fazer uma pequena pontuação, ele também era um dos gestores, ele estava ali de férias, mas ele é o comandante do batalhão ali, do comandante-chefe da PM, até por isso ele está preso. Bom, eu não sei se é por isso que ele está preso ou porque só olharam o lado dele, mas quando eu falo de gestores, são os gestores dos messengers, que seria antigamente a casa postal. Eu estou falando do gestor da inteligência, o gestor que recebeu comprovadamente, e nós só recebemos a lista nominal desses gestores no dia 29 de maio. Quando nós fizemos o pedido em janeiro, não recebemos essa lista. Nem mesmo quando a ABIN corrigiu o primeiro relatório, para não falar atacou as adulterações, eu não quero ser precipitado, houve um primeiro relatório que omitiu 11 vezes que o ministro do GSI recebera também as informações, e, pelo segundo relatório, de 9 de maio, complementou dizendo que havia mais 3 mensagens omitidas no primeiro relatório que nós recebemos. E todas essas 3 mensagens foram endereçadas ao ministro do GSI. Portanto, nós temos um relatório incompleto, temos um que só foi completado, não foi espontaneamente, porque existe um inquérito da Procuradoria da República no Distrito Federal que pediu os relatórios no dia 27 de abril, a ABIN indeferiu, requereu à Procuradoria-Geral da República que pedisse ao ministro Alexandre de Moraes, que deferiu no dia 5 de maio.
Por isso é que houve a retificação. E apenas no dia 29 de maio nós recebemos a lista com os nomes dos gestores dessas informações. Repito, o ministro do GSI, que tinha sido omitido do primeiro, fez parte do segundo. E os gestores do que eu chamo caixa postal, para todo mundo entender. Seja o gestor do WhatsApp, se foi Telegram, não interessa. O meio de comunicação usado tinha um gestor responsável, credenciado pelo chefe do serviço, por exemplo, da Polícia Federal, do Ministério da Justiça. Sobre estes, prestem bem atenção, ninguém foi preso. Ninguém foi sequer interrogado ainda. Que eu saiba, o primeiro interrogado foi na sexta-feira passada por este inquérito da Procuradoria da República no Distrito Federal. Sobre os que já estão presos, eu não quero emitir opinião. Eu acho que a Justiça segue o seu caminho na Polícia Federal, no Ministério Público Federal e nas ações do Supremo Tribunal Federal. Agora, quanto aos omissos do governo federal, nenhum deles foi interrogado até agora, até porque o governo federal fez tudo para que essa CPI não existisse, ou não é verdade? Então, nós estamos bebendo água de segunda fonte em todos esses outros casos. E no caso dos omissos, incluindo o Ministério da Justiça, nós não ouvimos ninguém, consequentemente, não tem ninguém punido ainda. O senhor se refere ao depoimento do general Gonçalves Dias na CPI do DF, onde ele diz que mandou retificar, que envia o outro relatório da ABIN, porque não era verdade, ele não teria recebido esse alerta, quando, afinal, ele deveria, na verdade, ter informado que não recebeu e não simplesmente ter omitido a informação. Senador, só um minutinho, vou chamar Leandro Rezende para a nossa conversa. Dando razão a você, só quero dizer, quando é que ele foi ouvido? Quinta-feira da semana passada. E o Saulo Moura deve ter sido ouvido pela Procuradoria da República na sexta-feira. Então você vê a defasagem que existe na investigação das omissões. E essa defasagem não é por acaso, é por ocultamento mesmo. Leandro Rezende, sua pergunta. Senador, boa tarde. Amanhã vai ser ouvido o coronel Jean Lawande, né, que, segundo mensagens encontradas no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ele pediu um golpe de Estado, em resumo. A gente acabou de ouvir a senadora Elisiane Gama falando que precisa se entender melhor qual o papel das Forças Armadas no 8 de janeiro. O senhor enxerga que foi o papel das Forças Armadas, né, essas mensagens golpistas, o que a senadora aponta ali de uma certa leniência das forças com os vândalos? Como é que o senhor avalia essa questão? Eu não quero julgar pessoas, eu quero julgar processo de inteligência para daí saber quem agiu e quem se omitiu. Os atores, pessoas que estimularam, financiaram, que alguns já estão presos, outros já estão indiciados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, eu acho que isso segue normalmente. E segue com o meu aplauso, porque eu não quero esconder ninguém. E não sou sócio de nenhum vandalismo. Pelo contrário, tenho vergonha disso. Agora, me envergonha também o que nós não investigamos ainda, que são as omissões institucionais. Eu não estou falando das pessoas. Eu estou falando que existiam caixas postais, no sentido analógico da palavra, que receberam a informação de que a invasão ocorreria na sexta-feira, às 19h40. Não foi? Então, estou contrariando não o que o coronel está dizendo aí agora, mas o que ele diz que sabe. Porque esta informação circulou pelo Sistema Brasileiro de Inteligência, leia-se, federal e do Distrito Federal, desde sexta-feira à noite. Então, como disse o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, alguém abriu a porta. Alguém reduziu os efetivos. E isso foi dito pelo próprio general Amaro, agora o ministro
do Gabinete de Segurança Institucional, se eu tivesse recebido essa mensagem, eu teria reforçado. Reforçado o quê? Reforçado a guarnição do Palácio do Planalto, das Forças Armadas para proteger o Supremo e, pelo menos, o acesso ao Congresso. Então, é essa omissão brutal que está sendo escondida até agora. Você mesmo falou, ela falou há pouco, o general Gonçalves Dias só falou isso tudo na quinta-feira da semana passada. Por quê? Porque a própria CPMI indeferiu o requerimento da sua convocação. Indeferiu, depois deferiu. E agora que os relatórios 1 e 2 e o complemento com os nomes dos gestores das caixas postais, com perdão da comparação, os messengers, agora tudo isto está disponibilizado. Agora nós vamos começar, com dificuldades ou não, a investigar as omissões. E quanto à investigação de quem praticou vandalismo, que nome se lhes dê, aos atos de 8 de janeiro, conta com o meu aplauso. Senador, agradeço demais a sua participação aqui no CNN 360. Nós conversamos com o senador da oposição, Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. Uma boa noite, senador. Eu que agradeço. Muito obrigado.